Ora, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. A entidade que recebemos em audiência neste grupo de trabalho da Comissão de Saúde, sejam bem-vindos. Em nome da Comissão de Saúde e do Sr. Presidente, o nosso muito obrigada pelo vosso pedido de audiência para a apresentação dos resultados do estudo da visão integrada do cancro da mama em Portugal. E temos aqui presentes o professor Dr. Luís Costa, coordenador de estudo, a doutora Inês Rego, da equipa de investigação, o Dr. Paulo Ferreira, da Pfizer, e o Dr. André Abranches, da Wilson. Sejam bem-vindos, este é o nosso grupo de trabalho para as audiências. Nós vamos dividir a audiência, uma primeira ronda de 10 minutos de apresentação por parte da entidade, depois daremos a palavra aos senhores deputados, 5 minutos cada grupo parlamentar, e depois, para finalizar a audiência, mais 10 minutos, podem gerir da forma que entenderem. E desde já, nosso muito obrigada mais uma vez e passo a palavra ao Sr. Professor. Então, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado por nos receberem. É uma grande honra estar aqui. E eu gostava de começar por dizer que poderão perguntar, legitimamente, porque é que nós estamos aqui a apresentar uma visão integrada do cancro da mama, o que é que se acontece, nunca ninguém fez isto. Certamente que há muita investigação sobre o cancro da mama, há muita investigação válida sobre o cancro da mama. Quando, há alguns anos atrás, me foi feito este desafio pela Católica para abraçar a coordenação científica deste projeto, aceitei-o exatamente pela originalidade que tinha. E qual é a originalidade? Primeiro, a metodologia de investigação é diferente, não é do médico para o doente, ou se quiserem das equipas de saúde para o doente, mas é ir para o terreno, obviamente entender aquilo que as equipas de saúde estão a fazer, mas entender como é que os utentes, os doentes, as doentes, percepcionam a qualidade do serviço que está a ser prestado. E, portanto, tentámos ter uma visão mais integrada do processo possível. As análises 360 não são propriedade deste projeto, sabem que isso existe historicamente. É a primeira vez que, tanto quanto eu sei, isto é aplicado numa área de saúde em Portugal. Aliás, se nós formos à procura na literatura e na PubMed, também não encontramos isto, por enquanto, feito noutros países, com este tipo de metodologia. Portanto, significa que a metodologia foi original, mas também ao mesmo tempo pioneira e, obviamente, sujeita a alguns erros. Mas aquilo que nos propusemos fazer, conseguimos fazer e, sobretudo, trazer muita informação que acho que merece ser aqui resumidamente apresentada e, sobretudo, para que depois no futuro possa ser utilizada pelos decisores políticos no sentido que nós tenhamos uma melhor saúde com mais qualidade, neste caso para as mulheres com cancro da mama. Bem, este projeto, portanto, intitula-se Mama 360 e é um dos projetos que foi patrocinado pela Católica e a quem me foi pedido que coordenasse cientificamente. Eu suponho que não é muito fácil de ver, mas eu suponho que aquilo que estão aqui nestas 5 áreas representam aquilo que nós pretendíamos, de facto, conhecer melhor. Isto é, até que ponto as práticas estavam a ser adequadas, até que ponto havia barreiras e dificuldades no acesso àquilo que neste momento o Sistema Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde consegue apresentar e também saber a forma como é que as mulheres se sentiam em termos, por exemplo, de indicadores de qualidade de vida, em termos de conhecimento de problemas que nos reportavam que vão para além daquilo que são os registros médicos diários. Acontece que nós, para este projeto, tivemos a contribuição de várias entidades, portanto, doentes, primeiro que tudo, administradores hospitalares, enfermeiros, administrativos, médicos, cargos de chefia, e, portanto, entre os médicos fomos às diferentes especialidades que estão interessadas, que estão responsáveis pelo tratamento do cancro da mama, e, portanto, o trabalho que nós apresentamos, e que eu só vou transmitir-vos as mensagens principais, de alguma forma reúne as principais mensagens que nós conseguimos capturar de todas estas entidades. Portanto, obviamente que quem está responsável pela prestação de serviços é importante, mas nós consideramos neste projeto que era tão importante, talvez tão importante, não só a decisão médica de prescrever quimioterapia ou não, radioterapia ou não, cirurgia ou não, mas também a forma como as pessoas, para conseguirem fazer um tratamento de quimioterapia, contrassenhas é que tinham que tirar até que fossem ter a consulta, até que fossem fazer o tratamento, quanto tempo é que levavam em média a deslocar-se ao hospital para fazer os tratamentos, se tinham que interromper o seu cargo profissional ou não, quantas é que conseguiram manter a sua profissão, por aí fora, por aí fora. Até, vamos ver até o income monetário destas pessoas, no sentido de dizer em que situação é que estas pessoas se encontravam. Portanto, nós fomos, com este objetivo, fazer esta análise integrada de 7 hospitais portugueses.
um privado, 6 públicos. E dos 7 hospitais portugueses, os 6 públicos englobam desde IPOs, hospitais centrais e hospitais distritais. E tentámos encontrar, de propósito, diferentes regiões. Portanto, temos o Hospital de Vila Real, nós temos o Hospital de Évora, temos o Hospital de Santa Maria, o meu hospital também fez parte, por assim dizer, da colheita de dados, o IPO do Porto, o IPO de Coimbra, por aí fora. São 7 hospitais no todo e um hospital privado, o Hospital da Luz, porque acho que era importante nós também incluirmos parte da saúde hoje em dia que é feita também poder ser pelos privados e que nós incluíssemos neste processo. A equipa de investigação que tem, enfim, acho este é o slide menos importante, mas nós fizemos isto de alma e coração, acho eu. Todos gostámos imenso de fazer participar neste projeto, porque aprendemos imenso com aquilo que estava a acontecer. Eu já trato há muitos anos, desde 1988, pessoas com cancro da mama. E pela primeira vez, através deste projeto, eu apercebi-me que quando as mulheres sabem pela primeira vez que têm um cancro da mama, a primeira pessoa que o comunica é o imagiologista que lhe fez o exame da mamografia. Foi através deste projeto que eu percebi-me disso. Não, nós temos que, de facto, trabalhar no futuro em termos de preparar os nossos imagiologistas quando vão dizer à mulher que há qualquer coisa que está mal, como é que vai dar essa informação? Porque depois são noites de insónia até que tenha alguém que a receba para orientar a terapêutica. Portanto, isso são pequenos dados, portanto, nós não podemos aqui dizer o tempo médio que levou até que as pessoas se atendessem, foi muito variável. Chegámos a ter pessoas, em média, até que as pessoas dessem o diagnóstico, até que começassem o primeiro tratamento, em média foram 58 dias. É muito. Mas tivemos pessoas desde 4 a 5 dias, até pessoas com muito mais dias. Obviamente que isto tem que ser resolvido, mas também passa, eu só vos dei um exemplo de coisas que eu próprio aprendi através deste projeto. E, portanto, o projeto tem um relatório, nós temos tudo isto disponibilizado para a sociedade e quero aqui já dizer que este projeto foi apoiado com grant pela Pfizer, mas sem que a Pfizer alguma vez tivesse participado numa reunião a decidir como é que o projeto seria feito. E aqui eu tenho total liberdade para o dizer. Portanto, e também quero agradecer, porque nunca falámos aqui neste relatório sobre nenhum medicamento. Nós não falamos aqui da questão de acesso a medicamentos, que é o mais importante. Claro que é necessário acesso à terapêutica, mas sobretudo o que é mais necessário é acesso à estratégia, para que forma que os doentes possam ter a estratégia adequada para serem tratados devidamente. E, portanto, no fundo, no relatório que os senhores poderão... No relatório que os senhores vão ter disponível, este projeto decorreu durante a pandemia, de 2019 até 2021. Nós vamos ter indicadores de qualidade de vida. Tudo isso significa papers que estão a ser publicados ou submetidos para publicação. Portanto, esta qualidade de vida acabou de ser submetida agora para publicação. Nós temos uma coisa que chamamos KPIs, Key Performance Indicators, toda a gente conhece o que é que isto quer dizer, mas o que é que isto significou para nós? Significa que fomos olhar para o quadro europeu, para os itens que são considerados como de qualidade, desde a tal altura que faz a mamografia, até que faz a biópsia, até que faz até a decisão na reunião multidisciplinar, até que faz a cirurgia, etc, etc, etc. Todos esses itens nós comparamos entre os 7 hospitais. E é interessante verificar que, em geral, o cumprimento é muito bom nos 7 hospitais. O acesso não é assim tão bom. O cumprimento é muito bom, em geral. Claro que encontramos algumas dificuldades para alguns estadios de cancro da mama, que merece também mais atenção, neste caso, por parte dos serviços que se organizam para tratar as doentes. Mas acho que, como uma mensagem muito importante, é que estes Key Performance Indicators estão completamente disponíveis no Registro Oncológico Nacional. O Registro Oncológico Nacional, que é obrigatório, devia ser utilizado, e se me permitem transmitir esta mensagem, como instrumento de trabalho e de decisão política, para ver exatamente como é que nós estamos a ter acesso à saúde, como é que nós estamos a cumprir ou não esses indicadores nas diferentes regiões do país. Isto aqui é, na minha opinião, verdadeira regionalização. Isto é, sabermos que a saúde tem que chegar a todos, e chegar a todos através do instrumento, que é um instrumento de análise que neste momento deve estar disponível não só aos cientistas, aos médicos, às pessoas que querem fazer tese de doutoramento, mas sobretudo aos decisores políticos, que é importante que olhem para estes números. Olhámos também para o percurso dos doentes. Eu disse-vos há bocadinho que chegámos a tentar contabilizar quantas senhas é que o doente tinha que tirar até que conseguisse ter a consulta ou fazer o tratamento. Acho que isto também faz parte do dia da mulher e faz parte do dia-a-dia da mulher saber se tinha que deixar o trabalho ou não. Nós encontramos que a taxa de pessoas que têm um apoio social de vida é cerca de 20%, portanto está abaixo daquilo que seria de esperar.
Muitas destas mulheres têm, após a cirurgia e após a radioterapia, e algumas têm que fazer quimioterapia, ficam com consequências crónicas, dores crónicas, dificuldades crónicas. Isso significa que elas querem voltar ao trabalho, mas a legislação, na minha opinião, não está preparada para que possam ter adaptabilidade às novas condições de saúde no seu trabalho. E também, obviamente, que as próprias empresas que as empregam têm que estar protegidas relativamente a isso. Portanto, acho que tem que haver algum trabalho de esforço relativamente a isso, para que as pessoas não tenham só a utilizar baixas prolongadíssimas, porque não estão em condições, mas oferecer uma condição em que elas pudessem voltar ao trabalho, mas com situação que lhe permitisse sentirem-se úteis, mas não penalizadas por não conseguirem fazer aquilo que faziam antes, porque obviamente têm consequências do tratamento. Posso dar um exemplo muito simples, peço desculpa. Uma empregada de limpeza doméstica que tenha que fazer exercício físico com as mãos e que tenha feito, por exemplo, um esvaziamento axilar da axila, tem graves problemas em continuar o seu trabalho. Porque não consegue fazer o mesmo esforço. Não consegue carregar os mesmos pesos, etc, etc, etc. Eu sob o risco de fazer com o linfedema do membro superior. Portanto, eu digo aqui um pormenor técnico, que todos os médicos sabem disso, mas isto é o dia-a-dia das pessoas. E fizemos depois, no final, um chamado focus group, que é juntarmos todos os intervenientes, administradores, médicos, enfermeiros, pessoas de diferentes áreas, doentes, associações de doentes, para ver, ok, isso foi o que nós encontramos. O que é que acham que são as mensagens principais a partir daqui? Portanto, isto consta do relatório que nós propusemos agora aqui para nós, senhores deputados. Portanto, entendam isto como um pequeno contributo que nós queremos dar, para que tenhamos uma visão que não seja só a da medicina, ou se quiserem só dos médicos, mas uma visão de quem está do outro lado, e que nós, como médicos ou como profissionais de saúde, temos que compreender o outro lado para podermos dar um melhor contributo, e é sobre tudo isso que eu queria transmitir. Eu suponho que é o último slide, e eu suponho que cumpri os 10 minutos que me tinham pedido. Muito bem, Sr. Professor Dr. Luís Costa, em nome da Comissão de Saúde e deste grupo de trabalho nosso, muito obrigada pelo pequeno, grande contributo que nos deixa aqui. E eu vou passar a palavra à Sra. Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito boa tarde, cumprimentar a Sra. Coordenadora, os Srs. Deputados, dar-vos as boas-vindas e cumprimentar-vos de uma forma muito especial pelo estudo que nos trazem cá hoje. Eu, de facto, queria subscrever tudo o que disse na sua intervenção inicial, Dr. Luís Costa, subscrever na íntegra, porque, de facto, concordo com este estudo que é inovador, pela forma como foi feito. É muito diferente nós fazermos um atendimento, um utente num contexto médico-social, em contexto de gabinete, do que em contexto de domicílio no local. Portanto, dou-vos por isso também os parabéns. Dizer-vos que, de facto, o trabalho que apresentam está muito bem estruturado, está de uma fácil leitura e, sendo acessível a todos, vai ser de grande utilidade. E dar aqui só duas notas que me parecem pertinentes aqui no contributo que falou para as orientações do desenvolvimento das políticas públicas. Portanto, quando falamos de cancro da mama, este é um assunto que de facto é um tema sensível, principalmente para nós mulheres. E dar-lhe também nota que eu fiz recentemente um exame de rotina, e aqueles 10 minutos que nós estamos à espera do que nos vai dizer o médico que nos está a fazer a ecografia, aquilo é de facto um tempo parece um ano. Estamos ali, de facto, essa sensibilidade que falou parece-me extremamente pertinente. Dizer que, de facto, esta é uma doença com um grande impacto a nível da sociedade, não é? Não só pela questão da frequência da doença, mas também pelo número de mortes que, infelizmente, esta doença acarreta. E também dizer que, do ponto de vista feminino, atinge um órgão com uma grande simbologia, tanto ao nível da maternidade como ao nível da estética, que naturalmente mexe muito connosco, com todos, e principalmente com as mulheres. Mas falava então dos contributos do estudo, das orientações para o desenvolvimento destas políticas públicas, e dizer que das notas que vocês apresentaram, eu acho que de facto é muito importante darmos um enfoque na questão da educação, porque eu penso que já temos vindo a fazer grandes avanços na questão da informação e da divulgação e dos rastreios que têm sido feitos, mas acho que devemos continuar a dar este enfoque, porque me parece extremamente importante, até por questões de prevenção precoce da doença. Dizer que ao nível dos reforços dos profissionais nas equipas de saúde, penso que também já é esta preocupação do Governo em mantermos e das estruturas de saúde, em mantermos esta mobilização dos profissionais para estas questões do cancro, nomeadamente ao nível da sensibilidade para tratarmos estes doentes. E aquilo que me parece mais pertinente referir seria, de facto, esta comunicação
que deve existir entre os diversos serviços, entre os diferentes prestadores de cuidados, aos níveis dos cuidados de saúde primários, aos níveis dos cuidados de saúde diferenciados, aos níveis dos cuidados da especialidade do IPO. Penso que é muito importante haver esta via verde, ou uma via rápida, em que os médicos possam facilmente aceder a estas informações. E porque falou de baixas prolongadas, e porque me parece que é um aspecto muito importante, não sei se há também uma ligação, por exemplo, com os médicos que realizam as juntas médicas em termos de baixas prolongadas, porque muitas mulheres são sujeitas a avaliações médicas por CIT, logo quase após o operatório, não é? O que me parece até que existe pouca sensibilidade, e não sei se já está prevista alguma ligação até com esta entidade, com estas juntas, no sentido de facilitarmos esta comunicação e evitar estas deslocações muitas vezes necessárias às juntas médicas. E por outro lado também a sensibilidade das empresas. O Soutor deu um exemplo da empregada de limpeza, mas temos tantos outros, das operárias têxteis, das bornideiras, que fazem os movimentos contínuos com a utilização dos membros superiores, e de facto parece-me que tem que haver também aqui por parte das empresas uma sensibilidade acrescida para manter as suas profissionais, mas terem a capacidade de as enquadrar noutras categorias, que elas possam desenvolver a sua função sem essa perda de integração socioprofissional. São estas as questões que queria colocar, e mais uma vez dar-vos os parabéns pelo projeto que nos apresenta. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PST, Deputada Inês Barroso. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Boa tarde, Senhoras e Senhores Deputados. Muito boa tarde. Cumprimento veementemente, na pessoa do Sr. Professor Dr. Luís Costa, toda a equipa de investigação que desenvolveu o estudo que hoje temos o privilégio de analisar conjuntamente, e gostaria de felicitar toda a equipa pelos resultados obtidos, como dizia há pouco também o Sr. Professor Doutor, no fundo também pela felicidade que transmitem nesta partilha dos dados, porque realmente vê-se que foi um estudo que gostaram de fazer, que obtiveram resultados que são inovadores, e portanto também fazer este registro. Permita-me ainda que, em nome da bancada parlamentar do PSD, possa também fazer uma referência ao Dr. Ricardo Batista Leite, que integra também esta equipa, e temos, obviamente, muito gosto no trabalho que foi desenvolvido e muito orgulho nos resultados que hoje estamos a analisar. Gostaria ainda de fazer um breve preâmbulo relativamente à exposição do Sr. Professor Doutor, permita-me esta ousadia, mas sobretudo para enaltecer que este tipo de informação recolhida com esta metodologia é efetivamente inovador e permite, como dizia, que os decisores políticos possam ter um conhecimento mais real, mais consubstanciado, mais sustentável para as decisões que têm que ter na prossecução das suas funções. Permita ainda também enaltecer aquilo que falava há pouco sobre a forma de recolha dos dados para este estudo, que é tão importante. A mulher, quando a quem é diagnosticado o cancro da mama, tem obviamente essas dúvidas que o professor doutor há pouco referia, e muitas outras, e fica numa situação de ansiedade e de fragilidade a que é necessário estarmos atentos, e esta chamada de atenção nesse sentido também é muito importante para todos nós, os profissionais de saúde, e para nós também, enquanto no fundo, fiscalizadores da ação política, mas no fundo nestas funções, que estejamos todos cientes do bom trabalho que se pode e deve fazer, e que seguramente vai ser reconhecido pelas doentes que tenham esta mastectomia, esta forma de mastectomia. É realmente preocupante e que cerca de 7.000 novos casos de câncer da mama sejam anualmente registados, e que morram anualmente cerca de 1.800 mulheres com esta doença. O câncer da mama é obviamente um problema de saúde pública, relativamente ao qual é fundamental um diagnóstico precoce, e portanto no âmbito do rastreio do câncer da mama
Não sei se houve mais alguma questão que tivesse sido analisada no estudo e que gostaria que nos pudesse esclarecer. Referir também que alguns indicadores recentemente divulgados sobre o acesso ao SNS indiciam que a atividade em 2021 estaria a ser insuficiente para recuperar o que ficou por fazer durante a pandemia, como é o caso de muitos cancros que continuam por identificar, dada a redução de rastreios no caso do cancro da mama ou do colo do útero ou do reto. Por exemplo, entre 2019 e 2021, dizia estes estudos, que houve apenas 18% das mulheres com mamografia realizada, ou seja, houve um decréscimo que talvez se explique por razões que não são positivas, mas que houve um decréscimo na incidência do cancro, do rastreio da incidência do cancro da mama entre 20 e 21. Portanto, sublinhar mais uma vez a importância deste estudo para se conhecer melhor uma realidade com tanto impacto social e na vida dos doentes e suas famílias e, finalmente, reiterando as felicitações e os agradecimentos pelo trabalho desenvolvido, deixar uma pergunta geral. Gostaria de saber do trabalho realizado, que avaliação fazem sobre as políticas públicas no domínio da luta contra o cancro da mama e, em particular, sobre a evolução recente dos rastreios e o diagnóstico da doença, bem como sobre o acesso dos doentes aos cuidados de saúde e acompanhamento médico e multidisciplinar dos mesmos. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento todos os senhores deputados e, obviamente, aqui nas vossas pessoas e gostaria de agradecer aqui o trabalho que foi realizado neste estudo e a contribuição que o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica tem dado, de facto, para este tipo de estudos e para que tenhamos mais conhecimento sobre vários assuntos, e isso é verdadeiramente importante. Neste tema específico, tem sido um tema que nós na Iniciativa Liberal temos acompanhado, principalmente nos últimos anos e em resultado também aqui da pandemia. Nós já tínhamos, inclusive, chamado aqui a Ministra da Saúde para nos falar do relatório do Tribunal de Contas relativamente à resposta relativamente aos doentes oncológicos que foi feita uma auditoria entre 2017 e 2020. Portanto, tem sido, de facto, um tema que nos preocupa porque, de facto, aqui os tratamentos oncológicos, nós sabemos que se não houver um rastreio atempado, um diagnóstico atempado e, obviamente, o tratamento, nós sabemos quais são as consequências. Portanto, obviamente, não podemos esquecer nunca que existem várias doenças, claro que sim, mas que aqui estamos a falar muitas vezes numa luta contra o tempo e que pode ser determinante para o sucesso. Temos muita curiosidade em conhecer o estudo em maior profundidade, aguardamos que a publicação, pronto, que vi que será para o final de outubro, mas gostaria de vos perguntar aqui, para tentar antecipar algumas conclusões que possam ou não constar deste estudo. E um dos pontos, pronto, como já falei, tem de facto a ver com o impacto da pandemia, ou seja, se o estudo traduz qual foi o impacto que a pandemia teve nos atrasos, porque nós sabemos e temos tido alguns alertas de alguns especialistas da área da oncologia que nos dizem que nem sequer sabemos o que é que ainda pode estar para vir nos próximos 4 ou 5 anos. Isto é um alerta que nós temos várias vezes perguntado que medidas é que estão a ser feitas para combater o atraso. Claro que não conseguimos recuperar, já não sei quem disse esta frase, de facto não fomos nós, mas que não vamos de facto conseguir recuperar o que está para trás, porque o que está para trás provavelmente há pessoas que já morreram e que não foram diagnosticadas e tratadas a tempo. Portanto, recuperar não vamos conseguir, mas tentar acelerar aqui o processo de atrasos que ainda se verificam. Portanto, e relativamente também a este tema, se conseguiram perceber relativamente aos tempos entre os rastreios e os diagnósticos e os tratamentos, se existe entre os vários hospitais de todo o sistema de saúde, portanto privados, falaram que no estudo incluíram um hospital privado, se existem entre os vários hospitais do Sistema Nacional de Saúde e privados, se existem aqui diferenças entre tempos de resposta. Depois, gostava de vos perguntar também se o estudo terá referências relativamente a terapêuticas inovadoras, ou seja, que eventualmente possam estar a ser usadas já e que cá estão atrasadas, que muitas vezes sabemos que os tempos que demoram a ser agilizadas alguns tratamentos e algumas terapêuticas, e como, por exemplo, no caso dos ensaios clínicos também,
que são vários os relatos de várias burocracias para conseguirmos tê-los cá e implementá-los cá, portanto gostaria de saber qual é o vosso estudo em si sobre isto, quais são as conclusões, e depois, para terminar, gostava de perceber se, pronto, nós aqui estamos a falar do cancro da mama, demos aqui o foco nas mulheres, mas também existe cancro da mama nos homens, portanto, aqui tentar perceber se consideram que é necessário, e aqui fazendo a distinção entre homens e mulheres, falta uma sensibilização maior da parte dos homens para este rastreio, porque de facto a maior parte das vezes é dirigido a mulheres, e da parte dos próprios profissionais de saúde, se há aqui algum tipo de diferença entre os sexos. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Eu vou então agora passar a palavra ao professor Dr. Luís Costa, ou com entender das entidades aqui presentes, mas antes disso aproveitar também esta primeira ronda, se me permitem, eu tenho uma questão muito simples. A temática do cancro é uma temática agarrada pela Comissão, pela Europa, há um plano europeu e há aqui uma série de indicadores que os países, peço desculpa, devem ter em conta. E frisou aqui um ponto que foi chamado a atenção para o nosso país e eu gostava que nos desse nota onde é que o nosso país está a falhar no Registro Nacional Oncológico. Esta ferramenta que foi implementada, tão útil, o que é que nos falta para tornar este Registro Nacional Oncológico com todas as suas plenitudes que representa nesta temática? Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade de responder. Eu não sei se vou conseguir responder a todas as questões, mas espero conseguir a quase todas. Sra. Doutora, de facto, a Sra. Deputada, por acaso, referiu isto, que é muito importante. A comunicação entre os prestadores de serviços é muito importante. As coisas para funcionar, o tratamento, a estratégia terapêutica para funcionar bem tem uma trajetória, tem uma pathway. E basta que uma delas falhe para que o resultado não seja o mesmo. Portanto, se falhar alguma coisa na imagiologia, se falhar alguma coisa na anatomia patológica, se falhar alguma coisa na forma como a pessoa é recebida no front office, se falhar alguma coisa na forma como é organizado o tratamento, pode haver consequências ou de saúde ou há certamente psicológicas para a doente. Portanto, tudo isto significa uma linha de prestação de serviços e, no caso concreto médico, as reuniões multidisciplinares são fundamentais. Eu lembro-me o meu atual presidente do Conselho de Administração, a primeira vez que ele fez uma apresentação na aula magna que estava toda repleta dos profissionais de saúde. Depois veio dizer, quem quer fazer perguntas? Ninguém queria fazer perguntas. Eu arrojei-me a fazer uma pergunta, que foi a seguinte: o que é que está previsto em termos de gestão? Porque, no caso da doença oncológica, não basta só o serviço de oncologia médica, é preciso a cirurgia, a imagiologia, a anatomia patológica, tudo tem que fazer. A clínica geral, os cuidados primários de saúde para fazer o diagnóstico precoce, os programas de rastreio, porque senão, obviamente, que o resultado não vai ser bom. E o mesmo acontece para muitas outras áreas de medicina. Como é que nós estamos preparados para fazer esta análise de gestão de todos os nós de intervenção? Pois nós podemos olhar e dizer assim, não, de facto, aqui é onde nós estamos, esta instituição está com deficitária neste aspecto, porque este aspecto depois vai ter muita complicação, e aqui já estou a falar a questão do registro oncológico. O registro oncológico é um instrumento altamente capacitado para dar informação técnica, científica e, sobretudo, de gestão. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo no meu serviço, que neste momento trabalha no Gustavo Roussy, que fez um doutoramento em Harvard, que é uma pessoa muito competente, e que me disse, porque ela trabalhou com as bases de dados americanas, e disse-me, professor Luís Costa, o registro oncológico é de altíssima qualidade, assim nós sabemos utilizar. Isso significa que não basta só dizer que é obrigatório fazer o registro oncológico, porque senão depois não há financiamento para o hospital, que é o que acontece neste momento, mas é passar ao passo seguinte, que é, o registro oncológico neste momento está, eu não digo que está mal, mas está muito centralizado nos EPOs, mas o registro oncológico tem que ser de toda a doença oncológica, que é os EPOs, e toda a doença com cancro que existe no país. Isso significa que tem que haver apoio, por exemplo, não há contratação de pessoas para fazer registro oncológico, na maior parte dos hospitais. Portanto, é pedido o registro oncológico, mas não há contratação de pessoas para o fazer. Os médicos já estão a lutar contra uma lista de espera de doentes para não deixarem para trás para terem a sua primeira consulta. Não vão fazer eles o registro oncológico. Podem supervisionar. Isso é uma data que seria fundamental que nós conseguíssemos ter. E depois, ter o registro oncológico adequado e ter um registro oncológico
utilizável e, de facto, utilizado pelos decisores políticos. Isto é, pedir a pessoas que tecnicamente analisem e verifiquem o que é que está a acontecer nesta região. Porquê é que há mais mortalidade? Vamos supor. Há tempos, eu olhei para o próprio quadro do país e reparei que havia mais mortalidade por cancro da mama no interior que havia no litoral. Porquê é que isto acontece? É por menor acesso ao rastreio, é por menor acesso a uma cirurgia atempada, é por menor acesso ao medicamento YZ inovador. O que é que se passa? Ou é porque as pessoas têm mais idade, ou porque têm tumores com qualificação diferente. Não basta isto estar num slide. Isto tem que ser abordado por quem tem que tomar decisões para dizer assim, chamar as pessoas com competência técnica e dizer assim, vamos abordar esta questão. Encontrem-me razões para que isto esteja a acontecer. E o que é que nós temos que fazer como decisão política? Onde é que nós temos que alocar mais recursos? O que é que nós temos que fazer? Bom, a conversa aqui poderia continuar muito tempo, mas eu estou a dar de coração coisas que já sinto há muito tempo que acontecem, e não é só com o cancro da mama, mas que acontecem em geral. Nós temos muito pouca capacidade para decisão no nosso país. Relativamente a coisas. E esta é uma delas. Pronto. Portanto, não basta ter só um registro oncológico que é necessário para financiar o hospital, porque recebeu X número de doentes e, portanto, tem financiamento próprio para esse registro. É preciso tomar decisões com base na epidemiologia que ali não se decide. Dizer assim, se nós estamos a ter muitos casos desta patologia neste local, nesta região, o que é que nós precisamos? Precisamos de mais médicos nesta área, não precisamos de mais médicos, precisamos de mais programas de rastreio. O que é que está a passar? O que é que está a falhar? E acho que isso tem que ser decisão online, porque senão não é possível. Portanto, isso é a questão do registro oncológico e também acho que isto... A questão do impacto da pandemia, que a senhora deputada Joana Cardoso perguntou, nós disse bem, Joana Cardoso, Cordeiro, peço desculpa, não é nada. Senhora deputada, é assim, nós não fomos estudar o impacto da pandemia, apesar de termos feito na pandemia, nós não estudamos o impacto da pandemia, mas sentimos neste momento o que é que está a ser o impacto da pandemia. Para mim, um dos grandes problemas e os mais graves que a pandemia causou, além de ter havido atraso no rastreio, foi a perda de foco. Portanto, nós quase praticamente reduzimos à questão da vigilância da pandemia os cuidados primários de saúde e deixaram de poder funcionar naquilo que é fundamental, que é o diagnóstico precoce. Portanto, esse é o problema mais grave neste momento. É restaurar quanto antes o diagnóstico precoce em termos dos cuidados primários de saúde. É uma questão de foco, é uma questão de organização. Claro que também pode haver como uma questão de recursos, mas é uma questão de foco e de organização. E acho que isso é fundamental que seja retomado quanto antes. Pronto, sobre a questão da pandemia, nós não temos muitos dados para lhe poder dizer qual é o impacto da pandemia neste estudo, porque nós não fomos fazer esse tipo de análise. Quanto à questão do rastreio, como sabem, o rastreio de cancro da mama neste momento é feito em Portugal. Há uma instituição que neste momento tem uma grande responsabilidade no rastreio, que é a Liga Portuguesa contra o Cancro, que é uma instituição que não é pública, mas é de serviço público, por assim dizer. Está a fazê-lo, fala muito bem juntamente com outras instituições. O que é preciso é que o rastreio ocorra. Não é preciso, mais que a questão de quem é que deve fazer o rastreio, se é uma entidade pública ou não. Eu trabalho no serviço público, mas acho que é importante que ele aconteça e que se providencie as condições necessárias para que ele continue a existir e nas melhores condições e melhor acessibilidade. Eu acho que houve muitas mulheres que tiveram medo, obviamente, de sair para fazer os seus exames de rotina. É verdade. E houve mulheres que atrasaram o diagnóstico. Acho que isso aconteceu. Mas também está a acontecer algo que é muito importante. A senhora deputada referiu que há cerca de 7 mil casos novos de cancro da mama. Eu tive o cuidado, por motivos profissionais e científicos, de ver quantos casos de cancro da mama novos é que há dos que estão registados, dos que não estão registados. Abaixo de 50 anos de idade, são 1.800 novos casos por ano. Quer dizer que temos 1.800 mulheres que nunca estariam no radar do rastreio. Este é um outro problema técnico-científico, não é um problema neste momento político, é um problema técnico-científico. Temos que saber porquê que isto acontece. Mas isto pode significar uma recomendação para que se diga assim, se calhar o rastreio tem que baixar a idade. É esta conjugação de esforços entre a equipa, a comunidade científica e técnica e a comunidade política para decisões técnicas, políticas também, que acho que tem que existir mais, porque senão nós depois não temos resultados suficientes para a sociedade, neste caso para as doentes. Bom, terapêuticas inovadoras. Há algumas diferenças, também havia algumas diferenças nos hospitais. Nós não fomos estudar especificamente o acesso a terapêuticas inovadoras, havia grandes diferenças de hospitais para hospitais, mas sentimos que há uma percepção, sobretudo da comunidade médica e de administradores, que há maior dificuldade
não da parte dos doentes, mas da parte de quem tem que gerir o que oferece, que há maior dificuldade. Sentimos que, em algumas entrevistas de algumas doentes, em algumas regiões, de facto as pessoas sentiram-se como tendo pouco acesso aos cuidados de saúde. E uma delas é muito cara a mim, que eu sou de Viseu, mas explicavam exatamente que tinham pouco acesso aos cuidados de saúde que acharam necessários. Portanto, eu acho que, volto a dizer, e espero sinceramente, desculpem se estou-me a repetir, isto é um contínuo, esta é uma doença que não vai diminuir, vai aumentar de incidência pelas condições com que nós vivemos, não é só por causa da pandemia. As coisas que nós vivemos, vai aumentar estas. Nós temos de estar preparados para termos um projeto estruturante de saber como é que nós vamos mitigar as consequências do cancro. Como é que vamos curar mais pessoas e como é que vamos ter pessoas a sobreviver ao cancro com menos consequências. Isto significa sempre muito esforço de olhar para aquilo que nós temos que bom, que é a capacidade de registro, mas que também tem que ser não só oficial, pedida por causa do financiamento, mas dar os instrumentos para que os hospitais possam fazer esse registro. E também, depois, análise desse registro para fazer o estudo epidemiológico adequado e para poder tomar as decisões adequadas. No fundo, temos que saber, na minha opinião, se há tantos casos de cancro da mama nesta região, tantos casos de cancro do reto naquela outra região, etc., etc., temos ou não temos as condições para dar resposta a estes doentes. Se não temos aqui, aonde é que eles devem ser direcionados? E como é que podemos fazer? Isso significa trabalhar em rede, isso significa, obviamente, temos uma rede de diferenciação hospitalar e oncológica que, neste momento, como sabem, é muito antiga e a nova ainda não está aprovada. Eu não sei se queres falar alguma coisa que talvez possa... Queria agradecer desde já o convite para estarmos aqui presentes. Para mim foi um orgulho enorme fazer parte deste projeto. Eu sou oncologista, trabalho no Hospital de São João e trabalhar com o professor Luís Costa. Vocês estão a ter aqui uma pequena amostra, mas o professor Luís Costa é sempre assim. É uma pessoa que incentiva e é uma pessoa que está muito por dentro, com muita experiência no tema. Em termos objetivos, de dificuldades que eu sentia em pôr à prática, não é? A nossa equipa de tentar pôr à prática esta ideia que inicialmente nos pareceu megalómana e de difícil concretização e depois aos poucos fomos tendo resultados e focando no registro oncológico, que foi dos assuntos que mais vezes debatemos, acho que o que falta na prática clínica habitual é o que se passou neste projeto. O que colhemos foi uma amostra ínfima do número de doentes que têm cancro da mama, apesar de eles estarem todos numa base do Registro Oncológico Nacional. O que se passou aqui foi uma equipa dirigida para a análise e tirada de conclusões desses dados. E é isso que nos falta no dia-a-dia para os resultados globais, quer da parte estatística, quer da parte médica, e depois o nosso final, que foi a reunião de peritos, de pessoas que têm muita experiência na área das mais diversas vertentes do cancro da mama, em análise conjunta para depois podermos ter de uma forma sucinta, apresentar às pessoas que tomam as decisões para que tenham a informação para as poder tomar. Acho que isto é uma amostra, é um trabalho que me deu mesmo muito gosto de fazer, mas é uma amostra, nós temos de tornar isto de uma forma global para conseguirmos oferecer melhores cuidados, conseguimos identificar algumas barreiras, conseguimos identificar também assuntos e pequenos itens em que as coisas estão a correr bem e temos que manter esses, valorizar esses e tentar dar a volta aos outros. Agradeço este bocadinho. Bem, eu permitir-me apenas uma brevíssima nota final. De facto, a palavra certa é de facto orgulho. Nós temos orgulho em ter-nos associado a este projeto desde o início e, quer dizer, o trabalho, hoje fizemos apenas aqui um pequeno voo rasante, não é? O professor Luís Costa foi já em mais detalhe algumas das questões colocadas, mas é um trabalho riquíssimo em termos de informação e creio que dá muitas pistas aos decisores políticos para atuarem. Quer dizer, o trabalho vai no trajeto da doente, desde o diagnóstico
aos cuidados de saúde e à prestação dos cuidados de saúde. Esqueci-me de falar no rastreio precoce, e depois enfoca também na sua reintegração na sociedade. Quer dizer, eu acho que em cada um destes estádios da viagem da doente neste trajeto, há oportunidades de melhoria e há concretamente oportunidades que podem ser abordadas pelo poder político. Nomeadamente, referir-me-ia à reintegração, como a senhora deputada mencionou, à reintegração destas mulheres, destes doentes, na sua vida profissional e social. Quer dizer, a legislação laboral em Portugal não prevê a flexibilidade necessária para uma reintegração adequada. E, quer dizer, isso é obviamente algo que está no domínio político poder fazer. Temos também um debate orçamental no próximo mês. Há carências também em nível daquilo que é o apoio não médico, nomeadamente no que diz respeito à nutrição, ao apoio psicológico, no qual algumas doentes têm acesso, outras doentes não têm acesso. Portanto, há problemas de iniquidade que interessaria abordar do ponto de vista político. E concluiria apenas dizendo que, quer dizer, que foi de facto um gosto associarmos à Católica neste projeto. A Pfizer, como sabem, é uma empresa de inovação tecnológica, mas tem muito orgulho em poder estar associada também a estes projetos de investigação, juntamente com a Academia, que incidem, neste caso, sobre os serviços de saúde e a maneira de os melhorar. Muito obrigado. Então, em nome deste grupo de trabalho e da Comissão de Saúde, o nosso muito obrigada pela vossa apresentação. Eu sei que no mês de outubro, final de outubro, será apresentado publicamente este projeto, portanto, faremos todo o gosto em podê-lo acompanhar depois também nessa data. Muito obrigada. Sim.